Novo Volkswagen Nivus na versão Comfortline, um novo SUV da Volkswagen, SUV com formato coupé, que nós mostraremos em detalhes nesse vídeo, nessa versão de acesso. Mas antes eu gostaria de pedir para você que está assistindo para dar um like nesse vídeo, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação do trabalho. Além disso, caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. Então, o Volkswagen Nivus é o novo SUV compacto da Volkswagen no mercado brasileiro. Ele foi lançado agora em julho de 2020 em duas versões. Nós já subimos um vídeo da versão top de linha, que é a Highline, e essa configuração é o modelo de acesso, que é o Comfortline. Esse modelo aí, vocês podem observar que tem um embleminha identificando essa versão Comfortline, que é o modelo de acesso. Essa versão, ela tem preço sugerido em julho de 2020 de R$ 85.890, já com essas rodas de alumínio, esse rack de teto, um sistema de posicionamento diurno em LED. Então é um carro aí que, mesmo na versão de acesso, que é a versão Comfortline, ela já tem um visual aí bem interessante. Você pode observar que na traseira ele tem uma lanterna aí que pega toda a transversalidade da lateral, e é um carro com um porte bem interessante. Para efeito de comparação, esse novo Volkswagen Nivus, ele mede 4,27 metros de comprimento, ou seja, ele tem um comprimento aí mais ou menos similar ao do Hyundai Creta e também ao do Nissan Kicks, por exemplo, 4,27 metros de comprimento. E ele tem um entre-eixos de 2,56 metros. A largura dele é de 1,75 metros, ele mede mais ou menos 1,5 metro de altura. Então é um SUV que ele tem como característica o fato de ter essa queda na tampa do porta-malas, aí o teto, é um teto bem mais esportivo. A caída aqui é mais agressiva, é mais rápida, então dá esse visual bastante esportivo para esse SUV. Então é o chamado SUV de formato coupé. É um tipo de carroceria que foi iniciada com o novo BMW X6, né? Depois veio com os modelos da Audi Sportback. Então você tem o Q3 Sportback, que tem essa caída de teto. Então dá um visual mais esportivo para esse tipo de SUV. Começou principalmente em modelos premium e agora chega aí no Volkswagen Nivus com essa proposta mais esportiva. Então um carro que tem um visual bem interessante. Vamos dar uma olhada no interior dele. Mas antes, eu gostaria de mostrar o porta-malas, mas ele é maior do que o T-Cross, tá certo? Ele tem 4,27 metros, enquanto que o T-Cross brasileiro tem 4,20 metros. Ele é 7 centímetros maior do que o T-Cross e ele acaba tendo esse porta-malas bastante diferenciado, maior do que o porta-malas do T-Cross. Esse porta-malas é de 420 litros. Então vocês podem ver, é um porta-malas realmente de dimensões bastante generosas, né? A Volkswagen conseguiu isso em decorrência do entre-eixos. O entre-eixos do T-Cross é um pouco maior. O T-Cross tem um entre-eixos de 2,65 metros. Esse carro tem um entre-eixos de 2,56. Ele é 8,6 centímetros menor, né, o entre-eixos, do que o T-Cross. Mas no visual ele agrada mais, por essa conformação mais esportiva, né? Um visual realmente bem agradável. Desse novo Volkswagen Nivus, nessa configuração Comfortline, então vocês podem observar que aqui na traseira você tem espaço para 5 passageiros, 3 apoios de cabeça. Essa versão, ela não tem aí o descansa-braço central, né? Mas você tem em todas as versões do Nivus as saídas de ar-condicionado para o banco traseiro. Então aí bem legal. E nessa configuração Comfortline os bancos não são revestidos em couro, são revestidos de tecido, mas um tecido de boa qualidade, bem interessante. Essa configuração, ela já vem também com o descansa-braço central posicionável, e você pode ajustar ele em direção longitudinal. Vem com esse novo volante, né? O mesmo volante do Golf de 8ª geração vendida na Europa, né? Então um volante bem interessante, é um novo volante da Volkswagen e um acabamento interno realmente muito bem montado. Vamos dar uma olhada aqui no painel. Vocês estão vendo o painel com esse volante do Golf 8. Essa configuração, que é o modelo Comfortline,
ele não tem o painel digital. A versão Highline tem como diferencial o painel digital. Ela vem com essa central de informação e entretenimento muito completa. Esse modelo aqui, especificamente, ele está com o pacote Comfort in Tech, então ele tem um piloto automático adaptativo, né? Então isso é um diferencial nesse segmento que antes era um recurso que estava presente apenas em carros premium, né? E é um recurso muito sofisticado que mantém, a gente vai mostrar aí o funcionamento dele, bem legal. Aí, pessoal, então aqui o funcionamento do piloto automático adaptativo, tá vendo que interessante, ó? A gente tá com o carro aqui setado aqui a 83 km por hora, então piloto automático adaptativo a 83, né? A gente sabe que tem uma diferença, aqui é permitido 80, né? Mas a gente sabe que o velocímetro tem 10%, né, de erro. Quando você tá 80, na realidade você tá 72. Então te ajusta um pouquinho mais, que você vai estar dentro da velocidade convencional. Mas, e aqui esse piloto automático adaptativo, ele tem essa tecla aqui que você seleciona a distância que você quer do carro da frente, tá vendo? Se você for ampliando, você vai ter uma distância maior ou uma distância menor, ou seja, menor distância, menor segurança, mas você fica mais próximo do carro da frente. Se você for ampliando aqui a distância, você vai ter mais segurança, que ele vai guardar uma distância bem maior em relação ao carro da frente. Então o carro parar lá na frente, o radar já detecta e começa a desacelerar o seu carro. Então assim, isso é um recurso de conforto extremamente sofisticado. Aliás, ele tem carros premium e no carro não premium tem no Corolla top de linha lá de 145 mil reais, né? Então é um recurso, eu achei super legal a Volkswagen ter colocado esse recurso no Nivus, né? Que é um carro aí abaixo de 100 mil reais. Então, até então, esse é o primeiro carro à venda no mercado brasileiro ever abaixo de 100 mil reais com um piloto automático adaptativo. Então isso aqui funciona super bem. Por exemplo, você está na Marginal, em São Paulo, ou você está na Avenida Brasil, no Rio, ou aqui no Eixão, em Brasília, entendeu? Você não precisa ficar acelerando nem freando, o carro faz tudo isso de forma automática para você. E ao mesmo tempo ele não vai deixar você ter uma colisão besta em cidade, entendeu? Essa distração. Porque ele vai ficar monitorando sistematicamente o carro que vai à sua frente. Se você eventualmente estiver distraído, o carro vai parar, o sistema vai parar o carro automaticamente para você. Vamos sair daqui, ó, vamos sair da frente, da traseira desse cara. Aí vocês vão ver que a velocidade vai subir automaticamente. Eu não estou fazendo absolutamente nada. Por quê? Porque ele está setado para andar aí a 80 km por hora. Então ele vai subir, como o cara da frente ele está um pouco mais lento, né? Ele não está a 80, ele deve estar aí a uns 75. Então eu consigo aqui passá-lo, né? Agora aí ali na frente, ó, já está entrando uma pessoa na minha frente. O sistema já indica aqui, ó, carro detectado. Então ele já reduz a velocidade, entendeu? Automaticamente, sem você fazer nada. Ele freia o carro para você. Então isso aqui já começa, digamos, os primórdios da condução autônoma, né? É uma condução autônoma nível 1, digamos assim, né? Porque, evidentemente, ele funciona em determinadas situações, né? Tem 5 níveis de condução autônoma, só que seria praticamente um nível de condução autônoma nível 1. Eu acho um grande diferencial do Nivus esse piloto automático adaptativo e o sistema Front Assist. Essa central de informação e entretenimento com tela 9,2 polegadas de vidro, muito sofisticada. Esse modelo vem com ar-condicionado convencional, tá? Então é um carro aí que ficou realmente muito interessante, o Volkswagen Nivus. Tanto o Comfortline quanto o Highline, eles vêm com esse motor chamado 200 TSI. Esse motor 200 TSI, basicamente é o mesmo motor do Polo 1.0 TSI, turbo de injeção direta, que é um motor aí que já está no mercado brasileiro desde 2015, ele estreou no Up, né? E agora a Volkswagen colocou no Nivus, já fez parte do Golf nacional. Então é um motor de 3 cilindros, extremamente confiável, né? Turbo, injeção direta, tem um desempenho excepcional, 128 cavalos, tem 200 Nm de torque. O desempenho dele aí entre um motor 1.8 e 2.0. Em cidade parece um carro 2.0, muito rápido, né? Sempre com transmissão automática de 6 velocidades. Não é automatizada, é uma transmissão automática
de conversor de torque muito interessante. Então esse motor, ele também, inclusive, ele não tem aquele tanque, né, de partida de gasolina. Ele funciona, você pode dar partida com o carro com gasolina, porque é um motor flex, com gasolina ou com álcool. Quando você estiver no inverno, você não precisa colocar gasolina para dar a partida nesse carro. Então, aí por conta dessa tecnologia que faz o aquecimento do sistema de ignição prévia quando você está com etanol no tanque, né? Então, bem interessante. Esse é um do Volkswagen Nivus. Eu já dirigi, gostei bastante dessa versão. Ele tem uma suspensão muito macia, tem uma altura livre do solo de 17,6 centímetros, então facilita muito a trânsito, né, por vias de baixa qualidade. Então, um carro realmente que agrada bastante o Volkswagen Nivus nessa versão Comfortline. Nivus, né? Ele como SUV compacto, aqui em utilização off-road, evidentemente é um carro com tração dianteira, ele não tem opção de tração 4x4, então é um SUV urbano, né? Ele é muito adequado com essa altura livre do solo, ele é muito adequado para esse tipo de piso, um piso mais comprometido. Você circula nele sem ralar a dianteira, sem ralar a traseira. Tem uma altura livre do solo aí de 17,6 centímetros, não é exatamente a maior altura livre do solo, mas é bem interessante para ultrapassar, para enfrentar esse tipo de piso. Além disso, ele tem uma suspensão que ela está bastante adequada, né? Por conta de uma suspensão com ajuste macio, né? Então permite você circular aí nesse tipo de piso com conforto, né? Que isso que é importante, é o que se busca nesse tipo de SUV compacto, né? Então é um carro que a Volkswagen, olha aí, a gente pode observar que realmente dá para andar aí numa boa. Ele é muito confortável mesmo em pisos extremamente comprometidos, né? Então, muito interessante. Eu acho que essa é a principal característica que se busca em um SUV, e isso o Nivus atende bastante. Eu estava muito curioso para saber agora esse ajuste de suspensão dele. Ficou bem interessante por conta do seguinte: ele é mais macio, tanto em relação ao Polo quanto em relação ao T-Cross. Eu gostei muito do T-Cross, a gente já fez um test drive. Ele é um SUV realmente que agrada bastante, tem uma posição de dirigir um pouco mais elevada, mas ele tem a suspensão assim do T-Cross, é muito agradável. Mas no caso do Nivus, ele está com uma suspensão ainda mais interessante, por conta que ela ficou mais macia. Já que esse carro aqui, ele tem ele tem uma altura, um centro de gravidade um pouco mais baixo do que o T-Cross, né? Por conta que a altura total dele é um pouco mais baixa, ele tem em torno de 1,50 m e o T-Cross em torno de 1,55 m, então isso acaba colocando o centro de gravidade naturalmente mais baixo. Com isso, isso permitiu que você colocasse aí uma suspensão um pouco mais macia. Realmente está muito confortável, muito agradável. Agora, um outro aspecto muito interessante do Nivus, né, é que ele tem um ajuste da transmissão automática também específica para ele. Um ajuste totalmente diferenciado para o Nivus. É diferente da do Polo, né? O Polo, a gente sabe que os modelos que chegaram ao mercado lá em 2016, 2017, eu sempre gostei do ajuste do motor 1.0 com transmissão automática, mas estava na cara que era um ajuste muito esportivo, tá? Era um ajuste que procurava dar uma sensação de muita potência logo na saída. Então, algumas pessoas acabaram reclamando do excessivo ímpeto do Polo, né, e do Virtus, aquele ajuste de transmissão. E aí, nesse carro aqui, tá bastante diferente, ele tá muito suave. Você começa a se movimentar, coloca em D, começa a se movimentar, realmente muito, muito suave a transmissão. Então, isso aí eu tendo a acreditar que vai agradar bastante os consumidores, principalmente de carros com câmbio automático. Então, a posição de dirigir é mais elevada do que a do Polo. O painel aqui é muito parecido com o do Polo, né? Mas a posição de dirigir é elevada. Ele tem um aspecto bem mais sofisticado por conta isso que a gente está na configuração de acesso, que é a configuração Comfortline. Você tem um volante com um revestimento em couro, uma pega excelente. Esse é o volante usado pela Volkswagen em âmbito mundial.
Os novos carros da Volkswagen em âmbito mundial usam todos realmente esse volante excepcional, esse novo Volkswagen Nivus nessa configuração Comfortline. Então um carro que tem aí recursos de tecnologia, é muito confortável, recursos de assistência à condução de carros de categoria premium, tipo BMW, Mercedes, esse piloto automático adaptativo, é uma central de informação e entretenimento muito sofisticada. Então, e um motor também muito moderno, um motor turbo de injeção direta, transmissão automática que funciona magnificamente, muito suave. Eu gostei demais desse novo Volkswagen Nivus. Eu acho que ele é um carro que vem a agregar, né, no line-up da Volkswagen, por conta do preço, né? O preço realmente, a gente falar nessa versão aqui, com todos os opcionais, R$89 mil, não é um preço fora da realidade. Se a gente for observar, os outros SUVs que tem nessa faixa de preço, SUVs compactos, nessa faixa de preço, eles são muito mais caros, né? Com esse nível de equipamentos. Então eu gostei bastante, eu achei muito interessante o Nivus nessa configuração Comfortline. Chegando às considerações finais desse nosso vídeo de impressões iniciais ao dirigir com o Volkswagen Nivus, esse novo SUV de formato coupé que chega ao mercado brasileiro para agregar. Eu gostei bastante, sobretudo, da suspensão. Eu achei a suspensão entre esses modelos da Volkswagen que adotam a plataforma MQB, que é Polo, Virtus e o T-Cross, todos eles têm uma suspensão muito adequada ao gosto do consumidor brasileiro. Mas, no caso do Nivus, a Volkswagen deu um acerto ainda adicional por conta da maciez, é uma suspensão que está mais confortável e, portanto, ainda mais adequada à realidade brasileira. Além disso, é uma suspensão que não faz barulho, ela se mostra muito robusta, então você passa em determinadas vias de baixa qualidade, você não percebe a suspensão chegar ao fim do curso. Então isso dá muita segurança para o motorista, para quem está usando o carro em pisos de baixa qualidade, e quem busca um SUV está interessado nisso também. Em relação à posição de dirigir, ela é um pouco mais elevada do que o Polo, por conta que esse carro é cerca de 2,5 centímetros maior do que o Polo, por conta de rodas maiores e pelo fato também de ter uma suspensão cerca de 1 ou 1,5 centímetros mais elevada em relação ao hatch, né? É um carro maior, em termos de espaço interno para passageiros não muda muito em relação ao Polo, que já é um carro muito bom por conta de suas dimensões relativamente avantajadas para um modelo dessa categoria, mas o Nivus ele tem ainda como vantagem o fato de ter um porta-malas aí significativamente maior do que o Polo. O Polo tem 300 litros, o Nivus tem 420 litros. Isso é decorrente, evidentemente, do fato de você ter um carro maior. Aí o Polo mede 4,6 metros de comprimento, esse aí mede 4,27, ou cerca de 21 centímetros maior. Então, além desses aspectos geométricos que dão mais espaço ao interior, tem também a suspensão mais macia, o fato de você ter uma suspensão mais elevada e essa estética que realmente ficou bem mais agradável do que o Polo. O Polo é um carro muito bonito, porém com um design um tanto quanto conservador. Ele tende a não envelhecer com o tempo, porque são linhas muito atemporais. No Nivus, a Volkswagen deu uma ousada, né? Então é um carro aí com esses elementos pretos circundando as caixas de roda. Você tem um rack de teto que amplia ainda mais a altura visual do carro. Você tem uma traseira com lanternas que acendem e percorrem toda a transversalidade da traseira, então dá um visual ainda mais esportivo, porque essa lanterna ela tende a baixar a altura do carro e tornar ele mais largo, então dá um aspecto ainda mais esportivo. E essa caída do teto deixou ele aí realmente com um visual excepcional. Em relação ao comportamento dinâmico, eu acho que
a maioria das pessoas vai ficar surpresa com a suavidade de funcionamento desse carro, porque apesar de ser um motor 1.0 turbo, ele funciona de forma muito suave, parece um motor 2.0 aspirado, com uma transmissão automática extremamente suave. Então a Volkswagen fez um ajuste também no funcionamento do motor e do câmbio, então ele está muito mais macio, muito mais suave do que o que você observa no Polo, por exemplo. Então você engata o D, por exemplo, você coloca o câmbio em D, só tem opção com câmbio automático, não há opção do Nivus com transmissão manual, e é um câmbio automático Aisin de 6 marchas, muito tradicional, é um dos melhores câmbios automáticos de 6 marchas do mundo, muito confiável e ao mesmo tempo muito suave. O ajuste aí realmente nesse caso ficou extremamente suave e eu tenho certeza que vai agradar em cheio o consumidor desse tipo de SUVs. Então é um carro que congrega aí uma série de características muito interessantes. Então ele tem dimensões bem adequadas à realidade brasileira, 4,27 metros, ele é 21 centímetros maior do que o Polo, ele é mais alto, tem um porta-malas significativamente superior, ele tem um motor com um bom desempenho, esse motor 200 TSI, tem 200 Nm de torque, para vocês terem uma ideia, esse é o nível de torque do Jeep Compass 2.0 Flex. Então, ele em cidade, ele vai muito bem, você acelera, ele é muito ágil e ao mesmo tempo um bom consumo, um câmbio de funcionamento extremamente suave, silencioso internamente e também um carro que tem muita confiabilidade, porque esse conjunto motor-câmbio do Nivus já está no mercado aí há mais de 5 anos, sendo testado, então é um conjunto mecânico aí que não tem como dar problema. Então, eu gostei demais desse Nivus, principalmente nessa configuração Comfortline. Esse modelo aí, do jeito que está sendo mostrado nas imagens, R$ 90.980, já com todos os opcionais, isso em julho de 2020. Então é isso, novo Volkswagen Nivus na configuração Comfortline.